Você sabe como tá seu inglês hoje? Será que você avançou de nível? Eu sou a Teacher Elza e preparei um novo teste para sabermos como tá o teu inglês hoje, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, o CFR. Vai anotando aí quantas você acerta. E no final, você vai saber exatamente que nível você tá. A gente vai começar com as 10 primeiras perguntas que são de nível iniciante, beginner. Eu vou mostrar 3 frases e você escolhe qual a correta. Let's go? Sarah have 2 brothers. Sarah has 2 brothers. Sarah has 2 brothers. E a resposta correta é a letra B. Sarah has 2 brothers. No presente simples, nós usamos have para I, you, we, they. E has para he, she, it. Como Sarah é she, nós usamos has. Sarah has. They are studying English now. They are studying English now. They studying English now. E a resposta correta é They are studying English now. Quando a gente fala de algo que está acontecendo agora, a gente utiliza o presente contínuo, present continuous, onde nós temos a pessoa, o verb to be, que é aquele am, is, are, e a ação no ing. The paintings are in the wall. The paintings are at the wall. The paintings are on the wall. Você acertou se escolheu a letra C. The paintings are on the wall. Quando algo está na superfície, tocando nela, sabe? Nós utilizamos on. In dá a ideia de dentro. Então, on, uma coisa está em contato com a outra, superfície com superfície. On the floor, on the table, on the wall. I want to buy a new phone. I want buy a new phone. I want buying a new phone. I want to buy a new phone. Very good. Quando nós usamos 2 verbos juntos e o primeiro deles é want, nós precisamos utilizar o segundo no infinitivo com o to. I want to go, I want to play, I want to eat, I want to drink e assim por diante. She didn't went to the party. She didn't go to the party. She didn't go to the party. E você acertou, você respondeu a letra C. She didn't go to the party. Quando a gente fala de simple past, que é o passado simples, nós precisamos de um auxiliar, uma pessoa para nos ajudar ali quando a gente faz uma frase no negativo. E aqui entra o do no passado, que é o did, didn't. Quando a gente utiliza o didn't, a gente já flexiona toda a frase para o passado. A gente já faz todas as alterações que precisa. Então, a ação principal vai para base form, que é a sua forma base. Então, nós não dizemos didn't went, nós dizemos didn't go. Da mesma forma que nós não vamos utilizar com qualquer outro verbo. Não é didn't played, é didn't play. How many milk do you drink? How much milk do you drink? How few milk do you drink? How much milk do you drink é a resposta correta, tá? Milk a gente não conta nem em português nem em inglês. Então, quando a gente quer falar de quantidade de uma coisa que eu não conto com 1, 2, 3, sabe? Como leite. Sim, eu conto copo de leite, mas o leite em si não, tá? Nós usamos how much. How many a gente utiliza somente para coisas que a gente pode contar com 1, 2, 3. Como, por exemplo, cadeira, carro, maçã. My birthday's in October. My birthday's at October. My birthday's on October. My birthday's in October. Reparou que eu não falei o dia aqui? Eu falei somente o mês? Quando a gente fala somente o mês ou então o ano, entende que é um período grande de tempo, uma janela grande de tempo. E aí significa que eu tô dentro dessa janela grande de tempo. Por isso que é in, não é on, porque on seria a data exata. Por exemplo, my birthday is on October 1st. Aí tudo bem, dia 1º de outubro, porque eu tô dando a data. Eu tô sendo mais específica ali. Mas eu mencionei somente o mês, então é in. This is the more beautiful dress. This is the most beautiful dress. This is the beautifulest dress. This is the most beautiful dress. Quando a gente está falando de comparativo ou superlativo, para palavras longas, adjetivos longos, como beautiful, intelligent, expensive, nós não adicionamos mais nada. Que
né, a palavra em si já é longa demais, vai dizer. Quando a gente utiliza esse tipo de adjetivo, a gente utiliza more em comparativo e the most em superlativo. O vestido mais bonito, the most beautiful dress. Tornando a resposta B a correta. I am a doctor and you. I am doctor and you. I am a doctor and you. I am a doctor and you. Doctor é uma palavra que começa com um som de consoante, certo? Doctor. Então, nós utilizamos a doctor, não an. An nós utilizamos quando o som da próxima palavra, da palavra que vem imediatamente depois, é o som de vogal. Por quê? Para dar fluidez na fala. Quer ver? Olha só, a apple, an apple. É muito mais fluido, vai dizer. Então é por isso que a gente tem a ou an em inglês. Whose book is this? Whose book is this? Whose book is this? E a resposta correta é a letra A. Whose book is this? Whose, que tá na letra A, é de quem. Whose, que tá na letra B, é quem é. Por isso que sempre que a gente for perguntar de quem é determinada coisa, a gente utiliza whose e imediatamente o objeto de posse. Whose car is that? E aí, como é que você foi? Agora a gente fechou a sessão iniciante. Se você acertou 7 ou mais, seu inglês já é nível A1. Se você acertou 9 ou 10, muito provavelmente você já esteja no A2. Mas independente do resultado até agora, bora continuar com o nosso teste? Só que antes da gente ir pro próximo nível, um recado rápido. Se você quer ter um plano de estudos diários para sair do nível básico, clica no link da descrição e conheça o meu calendário da fluência. O calendário da fluência é um curso completo que vai do A1 até o C1, com atividades diárias para desenvolver o teu inglês em até 1 ano. E vai ser uma alegria para mim te encontrar nos nossos encontros ao vivo que tem toda semana pelo calendário. Então dá uma olhadinha no primeiro link que tá na descrição desse vídeo. Agora bora pro intermediate, pro intermediário. Lembre de escolher a frase correta. I look forward to see you. I look forward to seeing you. I look forward to seeing you. A resposta correta é a letra B. I look forward to seeing you. A expressão look forward to significa esperar ansiosamente por alguma coisa. E ela é uma exceção extremamente importante, tá? Porque to aqui, ele é uma preposição e não é parte do infinitivo. Isso precisa ficar muito claro, porque infinitivo não vai ter ing. Mas aqui esse to faz parte do look forward. Quando vem uma ação, um verbo depois de look forward to, ele vem obrigatoriamente no ing. She told me that she's tired. She told to me that she was tired. She told me that she was tired. Você acertou se escolheu She told me that she was tired no reported speech, que é o discurso indireto, e eu particularmente chamo de fofoca organizada em inglês, sabe? Porque é realmente uma fofoca, né? A fala para B e aí o B depois conta pro C, quando o A não tá mais lá. O verbo tell não leva a preposição to antes da pessoa a quem a gente conta alguma coisa. Como told me, não é told to me. E como o verbo principal tá no passado, told. O verbo da frase reportada também vai para o passado. Was. I have been knowing him for 5 years. I know him for 5 years. I have known him for 5 years. I have known him for 5 years é a resposta correta. Quando a gente quer falar de uma situação que começou no passado e segue acontecendo até agora, até o presente momento, até o momento da fala, nós utilizamos o present perfect. É uma estrutura que não vai ter em português, tá? O verbo know é um verbo de estado, é um stative verb. Então, geralmente, com o sentido principal dele, que é saber, a gente não utiliza no ing. Então, nenhum tempo verbal continuous vai utilizar no. Isso é bem importante que você saiba. If I had money, I'll buy a car. If I had money, I would buy a car. If I had money, I will have bought a car. If I had money, I would buy a car. Essa é a resposta correta. Essa é a second conditional, a segunda condicional. E ela é usada para situações imaginárias no presente. O contrário da verdade. A verdade é, eu não tenho dinheiro, então eu não comprei um carro. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. The meeting was put off until next week. The meeting was put out until next week. The meeting was put down until next week.
The meeting was put off until next week. É a resposta correta. Então, letra A. O phrasal verb, que significa adiar ou postergar alguma coisa, é put off. Put out significa apagar fogo. Já put down significa largar alguma coisa, sabe? Eu estou segurando algo e largo. Put down. Mas também pode significar humilhar alguém ou então colocar no chão. You don't have to wear a tie, but you can if you want. You mustn't wear a tie, but you can if you want. You shouldn't wear a tie, but you can if you want. You don't have to wear a tie, but you can if you want. You don't have to wear a tie, but you can if you want. Essa frase significa que você não tem obrigação de usar uma gravata, mas se quiser, fica à vontade. Don't have to significa falta de obrigação, então não é obrigação sua, é opcional. Mustn't significa proibição forte, sabe? You shouldn't é você não deveria, então não é apropriado, que também não combina, mas se você quiser você pode. He's used to wake up early. He's used to waking up early. He used to waking up early. He's used to waking up early é a estrutura que está correta aqui. Essa estrutura, be used to, I am used to, you are used to, significa estar acostumado com alguma coisa. Como esse to aqui atua como uma preposição, a ação que vem depois, ela obrigatoriamente vem no ing. Então, he's used to waking up early é a resposta correta e significa ele está acostumado a acordar cedo. Despite of the rain, we went for a walk. And despite of the rain, we went for a walk. Although of the rain, we went for a walk. In spite of the rain, we went for a walk. Letra B é a opção correta. In spite of significa apesar de. A palavra despite, ela também significa a mesma coisa, tá? Porém, ela nunca vem seguida da preposição of. E although é seguido por uma frase completa. Então, tem que ter uma pessoa e uma ação que essa pessoa desempenha, desenvolve. E não só um substantivo, como a chuva. The man which stole my wallet was arrested. The man which stole my wallet was arrested. The man who stole my wallet was arrested. The man who stole my wallet was arrested. Essa é a resposta correta, então letra B. Para que a gente se refira a pessoas em orações relativas, nós utilizamos who, que é quem. Which é usado para coisas ou animais, não pessoas. E whose, como eu já expliquei antes aqui nesse vídeo, significa de que. By the time we arrived, the movie had already started. By the time we arrived, the movie already started. By the time we arrived, the movie has already started. Opção A é a opção correta. By the time we arrived, the movie had already started. Quando a gente tem duas ações do passado e a gente quer indicar a ordem que as ações aconteceram, sabe? Qual ação veio primeiro? Nós utilizamos o past perfect em inglês. O filme começou antes da gente chegar. E aí, como foi essa sessão intermediária? Quantas você acertou? Tá anotando aí? Se você acertou 7 ou mais, seu nível muito provavelmente é B1. Se acertou 9 ou 10, muito provavelmente você já esteja no B2. B2. E agora é a hora da verdade. A gente vai para a sessão avançada. Então presta muita atenção no detalhe aqui. Scarcely I had entered the room when the phone rang. Scarcely had I entered the room when the phone rang. Scarcely did I enter the room when the phone rang. Scarcely had I entered the room when the phone rang. Essa é a resposta correta. E o nome disso é inversion, inversão. Quando a gente começa uma frase com uma palavra que traga um sentido negativo, ou então limitador, como scarcely, a gente vai inverter o sujeito, a pessoa, e o verbo auxiliar, tá? Como se fosse uma pergunta, só que não é uma pergunta, é uma frase. The company is on the verge of bankruptcy. The company is on the edge of bankruptcy. The company is on the brink of bankruptcy. Ahá! Aqui tem um pega-ratão, é o jeito que a gente fala lá no sul. Só pra te falar uma coisa. Em vez de uma, são duas opções corretas nessa situação aqui. Lembra que eu falei? Presta atenção nos detalhes. E aqui entra essa questão. Tem que prestar atenção, tá? On the verge e on the brink estão corretas. Nesse caso, tanto on the verge of quanto on the brink of são expressões idiomáticas que significam à beira de. E ambas estão perfeitamente corretas, tá? I'd rather you don't tell anyone about this. I'd rather you didn't tell anyone about this.
I'd rather not tell anyone about this. I'd rather you didn't tell anyone about this. É a resposta correta. Quando a gente utiliza would rather, que significa preferiria, o verbo dessa segunda parte, ou seja, depois do you, precisa ir no passado simples, para expressar um desejo sobre o presente ou então futuro. It's high time you start taking your studies seriously. It's high time you started taking your studies seriously. It's high time you starting taking your studies seriously. It's high time you started taking your studies seriously. Essa expressão it's high time significa já passou a hora. Exige que a ação que vem logo em seguida precisa estar no passado, mesmo que a ideia seja sobre o presente. Not only she's smart, but she's also very humble. Not only is she smart, but she's also very humble. Not only she's smart, but also she's very humble. Not only is she smart, but she's also very humble. Essa é a resposta correta. E aqui é mais um caso de que? Inversion. Quando a frase começa com not only, a gente precisa inverter a pessoa e o verbo. Então, em vez de ser she is, é is she. He was caught red-handed trying to steal the documents. He was caught black-handed trying to steal the documents. He was caught blue-handed trying to steal the documents. He was caught red-handed trying to steal the documents é a resposta correta. Caught red-handed é um idiom, é uma expressão idiomática que significa ser pego no flagra, com a mão na massa ou cometendo o crime naquele exato momento. If it hadn't been for his help, I wouldn't finished the project. If it weren't for his help, I wouldn't have finished the project. If it hadn't been for his help, I wouldn't have finished the project. E a resposta correta é a letra C. If it hadn't been for his help, I wouldn't have finished the project. Essa aqui é a third conditional, a terceira condicional. E para a terceira condicional, a gente vai utilizar o past perfect perto do if. Então, if it hadn't been for his help. E aí vem o would se referindo ao passado. Então, é would have, wouldn't have nesse caso. E aí a terceira coluna aqui. Aqui é finished, finished, finished. Então, na terceira coluna vai ser finished, por isso que a gente vai utilizar finished aqui também. The politician completely dodged the question. The politician completely evaded the question. The politician completely omitted the question. E aqui, mais uma vez, nós temos duas respostas corretas. The politician completely evaded the question e também the politician completely dodge the question. Então, A e B estão corretas. Tanto evade quanto dodge são os verbos corretos para essa collocation de se esquivar de uma pergunta. I demand that he apologizes immediately. I demand that he apologize immediately. I demand that he apologized immediately. E a resposta correta é I demand that he apologize immediately. Sem S, sem D, sem nada. Depois que a gente utiliza verbos de exigência ou de sugestão, como demand, o verbo da oração seguinte, ou seja, quando aparecer outra pessoa ali na frase, o verbo que aquela pessoa vai levar, ele vai estar na base form. Sem S na terceira pessoa, sem nada, nada. Ele limpo, cru. E antes da nossa última pergunta, lembra de uma coisa muito importante. Para organizar os seus estudos e destravar teu inglês de vez, acessa o link aqui na descrição desse vídeo e entra agora pro calendário da fluência. Bora pra última. She's bound to win the competition. She's bound winning the competition. She's bound win the competition. She's bound to win the competition. Essa é a frase correta. A expressão be bound significa algo muito provável de acontecer. E é sempre seguido pelo verbo no infinitivo. E com isso eu quero dizer que ela com certeza vai vencer a competição. Sensacional! Você chegou até o final do nosso teste. Se você acertou 7 ou mais nessa sessão avançada, você muito provavelmente está no nível C1. Se você acertou 9 ou 10, uhul! C2! C2! E esse é o topo que a gente pode chegar em inglês. Tem noção? E se você não foi tão bem assim, olha que legal aprender dessa forma diferente, né? Divertido. Independente do teu resultado,
Lembra de uma coisa, a fluência ela é conquistada dia após dia. A gente constrói cada dia um pouquinho, coloca um tijolinho ali pra construir e chegar lá. Então não para de praticar e conta comigo nessa tua jornada. E já aproveita, deixa nos comentários qual foi tua pontuação que eu quero saber. Thank you so much for watching and I'll see you in the next class.